Saint Seiya, Saga do Céu, já está disponível o capítulo 3, que foi lançado recentemente. E no vídeo de hoje vamos ver o que acontece nesse capítulo de Saint Seiya, Saga do Céu. O terceiro capítulo do mangá Saint Seiya, Saga do Céu, foi lançado oficialmente no Japão, nas páginas da revista Wenkei Shonen Champion, da Akita Shoten. O terceiro capítulo, Cosmo Ressurgente. Seiya tem uma vida comum, ele se encontra na rua com Shun e ambos não se lembram de serem cavaleiros. Seiya tem morado com a sua irmã mais velha, Seika, e menciona que está indo trabalhar na restauração de um templo nos arredores do povoado para ajudar financeiramente sua irmã. Seiya lamenta que não sabe de nada sobre seu passado e que sua irmã se recusa a lhe contar, enquanto Shun também relata que quando deu por si, já vivia trabalhando na sua loja. A tranquilidade é interrompida quando eles ouvem um grito e reconhecem que a voz pertence à senhorita de ontem, Saori. Um texto de recapitulação explica que Saori se encontrou com Seiya, mas as memórias não voltaram, e no momento o exército de Hades busca assassinar Saori antes que ela desperte completamente como Athena. Seiya e Shun correm para ajudá-la, temendo que ela tenha sido capturada por bandidos. Ao chegarem, notam uma energia emanando de Saori, que intimida os agressores. Eis que surgem os esqueletos de Hades, que ameaçam matá-la ali mesmo, se ela não os acompanhar. Seiya intervém dizendo para não tocarem na garota com as mãos imundas e surpreende a si mesmo com a sua própria velocidade e agilidade ao se esquivar. Os assassinos tentam acabar com Seiya e Shun, mas quando um deles agarra Seiya, o inimigo se queima, sentindo como se o corpo de Seiya fosse feito de fogo. Uma energia avassaladora começa a brotar de dentro de Seiya, que afasta todos os inimigos de uma vez só. Mesmo assim, os inimigos zombam dele por ser um simples humano de carne e osso, tentando enfrentá-los. O misterioso poder de Seiya continua a se elevar infinitamente. Seiya percebe que essa força vem do fundo de seu coração e a reconhece. É o Cosmo. Seiya escuta uma voz, até então, Aioros, que sussurra diretamente em seu coração, dizendo-lhe que ele é um guerreiro que protege a deusa e que ele precisa se lembrar disso. O mangá termina informando que Seiya de Pégaso está despertando o seu Cosmo e prestes a recobrar a memória. Gostei bastante desse capítulo, já o terceiro, e a gente pode ver que o Kurumada, eu acredito que ele vai trazer várias referências da obra original, né? A gente vê que quando os espectros encostam no Seiya, eles queimam a mão, lembrando aquele momento onde o Seiya veste a armadura de Pégaso pela primeira vez, e os soldados do santuário encostam no Seiya e acabam queimando a mão. Então isso já é uma clara referência ao início ali, né, do Seiya, quando ele veste a armadura pela primeira vez. E eu acho isso interessante, se o Kurumada começar a trazer essas referências, vai ser bastante legal. Outro ponto também interessante é que o Kurumada está dando um certo destaque ao Aioros, aqui desde o Saint Seiya tem, onde o Aioros vai ser o ponto-chave, né, de fazer com que os cavaleiros recobrem a memória. Mesmo que ele esteja morto, a alma dele ainda está viva ali naquele testamento. Aquele testamento, ele não foi destruído como todo o santuário. Ele permanece. Então ele é de fato o cavaleiro mais fiel a Athena. Ele deu a sua vida, a sua alma, se entregou ali para salvar a Athena, para salvar o mundo ali do mal. Então isso é bastante interessante, o Kurumada dando esse destaque ao Aioros e Cestário. E quem esperar, vão trazer os Cavaleiros de Ouro de volta. Galera, os protagonistas são Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. São esses desde o início, tá? Os Cavaleiros de Ouro... Gente, os protagonistas desde o início foram os Cavaleiros de Bronze. Então não adianta querer que venha um outro personagem ou personagens antigos para se tornarem protagonistas. Não existe isso, tá? Podem ter sim um destaque como o Aioros está tendo. Eu acho que seria muito interessante isso. Agora vamos esperar pelo capítulo 4. Vamos ter a confirmação aí em breve de quando vai sair. E uma coisa interessante é que nesse capítulo, no final dele, o Kurumada agradece a Shimaki Kuori pela ajuda no desenvolvimento, né, da Saga do Céu. Isso é muito bom. Ou seja, outros mangakas estão ajudando o Kurumada no trabalho aí da Saga do Céu, como foram feitos também no finalzinho do Next Dimension. Para quem não sabe, a Shimaki, ela é a mangaka de Santia Show, que também tem um mangá bem chamativo. Eu gosto bastante de Santia Show, é bem legal, o traço dela é bem trabalhado, é muito bonito. Para quem não leu, vale a pena dar uma olhada. Então o Kurumada está agradecendo aí a Shimaki Kuori pela ajuda dela na Saga do Céu. Eu acredito que vai ter o Kuda, acredito que vai ter a própria Shiori para desmentir esses boatos que os dois são tretados.
Beleza? A Saga do Céu foi lançada aí no mês de maio, 16 de maio, e já estamos no terceiro capítulo e vamos esperar por confirmação para o próximo capítulo aí, que deve sair na próxima semana. Vamos esperar por confirmação, beleza? O que vocês estão achando da Saga do Céu? Tá gostando? Acha que tá um pouco lenta? Ou vocês estão ansiosos para aparecer outros deuses? Eu acho que vai chegar alguma divindade aí para botar ordem nesse exército de Hades aí que tá causando na Terra. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito e até a próxima. Fui!